Constanza percebe que não sabe que roupa usar para não parecer a mãe de César no passeio que farão. Lázaro e Carina buscam por Renata na cidade, mas ninguém tem informações sobre ela. Enquanto isso, Carlos a procura na praia, enquanto Alzira, Hermínia e Ezequiel a procuram nos vinhedos. Alzira questiona Ezequiel se Renata realmente não está na fazenda Cruz do Amor, mas ele afirma que Augusto também está preocupado com ela. Alzira e Ezequiel concordam que Augusto tem interesse por Renata. Todos retornam à fazenda e Lázaro sugere que talvez alguém tenha dado uma carona a Renata até a capital. Jerônimo e Carlos decidem informar as autoridades sobre o desaparecimento de Renata. Matias comunica a Roberta, Josefina e Gonçalo que vai se casar com Roberta, mas com a condição de que a união seja apenas no civil, com um acordo pré-nupcial estabelecido e que após 1 ano o divórcio seja anunciado. Antônio informa a Regina que no dia seguinte o motorista passará para buscá-los para a tourada. Regina faz Antônio prometer que ele tomará cuidado. Josefina se opõe ao acordo pré-nupcial proposto por Matias. Matias explica que ninguém ficará sabendo disso e que em 1 ano ele e Roberta estarão divorciados. Para Josefina isso é um absurdo e ela não aceita. Gonçalo argumenta que Matias está tentando conciliar interesses e considera a ideia muito boa, pois o bebê nascerá sob a proteção de um pai e a união dos pais. Roberta aceita a proposta de Matias e agradece. Josefina pergunta o que acontecerá se Matias se apaixonar por Roberta. Matias afirma que se isso ocorrer, ele e Roberta tomarão uma decisão. Gonçalo pergunta com quem Matias firmou o contrato e Matias responde que foi com o Dr. Soto, enquanto Josefina escuta atentamente. A sós, Josefina diz a Gonçalo que ele não pode concordar com essa loucura, mas Gonçalo acredita que, dadas as circunstâncias, é a melhor alternativa e destaca que as coisas não podem ser forçadas. Josefina comenta que Roberta deve estar arrasada por se casar apenas no civil, mas Gonçalo reforça que Roberta e Matias iniciaram mal essa relação e não podem esperar um resultado diferente. Roberta vai até o quarto de Matias e pergunta se eles podem se casar em 1 mês, e ele concorda, mas deseja uma festa simples. Roberta pergunta se Matias vê algum problema em Renata ser sua testemunha, e Matias responde que ela pode fazer o que quiser, mas não quer que Jerônimo esteja presente. No restaurante, Honório pensa que ele e Branca esperam uma pessoa para discutir negócios de barcos, enquanto o garçom, cúmplice de Branca, adiciona algumas gotas de uma substância na bebida de Honório. Branca se retira, fingindo que vai ligar para a pessoa que esperam, e o garçom serve a bebida a Honório. Já é noite quando Augusto chega a Bonita, acompanhado de Ezequiel, para perguntar sobre Renata, mas encontra Jerônimo e Carlos preocupados com ela. Jerônimo afirma que as autoridades não se preocupam em procurar Renata. Augusto informa que seus homens estão prontos para buscar Renata, e Jerônimo também comenta que os funcionários da fazenda não descansarão até encontrá-la. Carlos sugere que se unam nas buscas. Ezequiel ressalta que Jerônimo e Carlos não conhecem bem a área. Jerônimo e Augusto se juntam para procurar Renata, enquanto ela continua ferida no mesmo local. Na Bonita, as mulheres rezam por Renata. No dia seguinte, a busca por Renata continua. Passando pela estrada, Augusto avista Renata presa às ferragens do carro inconsciente. Desesperado, ele apressa Ezequiel para resgatá-la. Carina insiste que Jerônimo e Carlos comam algo antes de prosseguirem nas buscas. Augusto realiza a respiração boca a boca em Renata. Jerônimo se lamenta por ter desprezado Renata e por não ter cumprido a aposta, mas jura que não consegue viver sem ela. Carlos acredita que o desaparecimento de Renata é um sinal muito negativo. Jerônimo considera telefonar para a casa de Gonçalo e perguntar se tem notícias dela, esperando que nada tenha acontecido, confessando que a ama mais do que sua própria vida. 2 homens oferecem assistência a Augusto e Ezequiel para resgatar Renata. Augusto informa Ezequiel que Renata estava quase sem pulso, mas os primeiros socorros surtiram efeito. Augusto opta por levar Renata para sua fazenda, pois a clínica está muito longe, e pede que Ezequiel leve Álvaro até a Cruz do Amor e diga que o futuro dele depende da vida de Renata.
Honório acorda com dor de cabeça no quarto de Branca e, confuso, pergunta como chegou ali. Branca menciona que passaram a noite juntos e que ela aceitou ser sua amante, prometendo não exigir nada, surpreendendo Honório. Sentindo-se culpada, Constanza deixa uma mensagem na caixa postal do celular de Honório, informando que vai visitar uma horta com César, mas pede que ele ligue de volta se não gostar da ideia. Gonçalo aborda Roberta e Selena ao saírem de casa e Roberta mente dizendo que está indo ver algumas coisas para o casamento. Quando Matias chega, Roberta se despede com um beijo. Josefina pede a Soto que anexe ao contrato pré-nupcial o que ela solicitar sem que Matias perceba. Soto argumenta que ajudar a expor a amante de Gonçalo é uma coisa, mas fazer algo ilegal é outra, pois se Matias descobrir a alteração do contrato, o advogado pode ser demitido e até preso. Josefina afirma que Soto se corrompeu desde que aceitou trabalhar para ela e que já está comprometido demais. Ela toca a mão dele e pede que faça o que ela diz. Jerônimo chora desolado em seu quarto e declara que se Renata não fosse a bonita, nunca faria derramar uma única lágrima e nunca apagaria seu sorriso encantador. Ele afirma que a ama como nunca poderá amar outra mulher. Inês comunica a Regina que apenas Constanza e Honório irão ao jantar de gala e Regina acha melhor que Gonçalo não compareça. Inês acredita que Gonçalo cumprirá sua promessa de se afastar de Regina. Regina também admite sentir nostalgia, pois nem Gonçalo nem Antônio estarão presentes no jantar. Inês pergunta se Regina está decidida a terminar tudo com Antônio após o evento. Andrezinho vem informar a Inês e Regina que já chegaram para buscá-los. Regina reflete que o amor não é para ela, pois Roberto a traiu, Gonçalo é casado e não consegue corresponder ao amor de Antônio. Regina afirma que Inês teve sorte, pois Isidro é um grande homem. Matias comenta com Gonçalo que Roberta suspeita que Josefina está muito doente. Gonçalo decide falar com Roberta após o casamento. Matias pede que Gonçalo passe a lista de convidados para a cerimônia. Gonçalo sugere que Renata deve ser avisada e acredita que ela ficará bastante surpresa. Matias sugere que eles contem a Renata apenas depois do casamento, mas Gonçalo afirma que ela deve saber o quanto antes e pega o celular para ligar. Entretanto, nesse momento, Eulália informa que Jerônimo está ao telefone. Gonçalo pede para falar com Renata e Jerônimo mente, dizendo que Renata saiu para montar. Gonçalo pergunta por que Jerônimo ligou e ele inventa que queria passar o número da fazenda. Gonçalo confessa a Matias que ficou preocupado com a ligação de Jerônimo. Augusto chega em casa com Renata nos braços e pede que Aurora avise Jerônimo. Ezequiel acorda Álvaro aos gritos para que ele atenda a Renata. Ele espera que Álvaro esteja sóbrio, pois Augusto afirmou que a vida de Renata depende dele e que se algo ocorrer com ela, Álvaro será o responsável. Honório não entende como sugeriu que Branca fosse sua amante, visto que não sente atração por ela. Em sua vida não há outra mulher além de Constanza. Logo após, ele ouve a mensagem de Constanza em seu celular e se pergunta como contará a ela sobre a aventura com Branca. Branca paga o garçom que ajudou a dopar Honório. Aurora chega à fazenda e conta que Augusto encontrou Renata e, embora ela pareça não estar bem, pelo menos está viva. Jerônimo e Carlos saem em direção à fazenda de Augusto, enquanto Lázaro comunica às mulheres que Renata apareceu. Quando Álvaro chega, Augusto exige que ele abra a boca para sentir seu hálito e confirma que ele está sóbrio. Augusto avisa Álvaro que a vida de Renata está em suas mãos e que se ele não conseguir salvá-la, será um homem morto. Augusto se aproxima de Renata, que reclama de dores no peito. Augusto explica que precisou fazer uma massagem em seu tórax para evitar uma parada respiratória. Renata menciona que deve sua vida a Augusto. Ele informa que ela está em sua fazenda e que Álvaro será o responsável pelo atendimento. Além disso, ele chamou Jerônimo para vê-la, mas Renata afirma que não quer ver Jerônimo nunca mais, deixando Augusto perplexo.